Mais uma vez estamos juntos aqui para o nosso Convergência, para a nossa conexão. A convergência é quando você escolhe um ponto e você pode dizer estamos ou não estamos chegando mais próximo a ele. Convergência com o cristianismo, convergência com a antroposofia, convergência com buscadores espirituais. A questão é que muitas vezes nós ficamos restritos a uma tradição e essa tradição nos bloqueia e faz excluir qualquer curva da pista ou qualquer velocidade ou carro não identificado. Eu quero que você abra realmente os seus olhos e tire qualquer outra restrição para entender na essência o que a convergência na espiritualidade vai trazer para uma conexão real. Eu começo dizendo o seguinte: eu não quero falar com o seu corpo, eu quero falar com o seu corpo conectado. Porque o seu corpo é um fantoche dos seus sentimentos. Mas o seu corpo conectado é como uma tabela periódica. Você vai entender se essa conexão, nas palavras que você está ouvindo, estão testificando em você que você pertence a esse momento. Se você não pertence, nos vemos outra hora. Mas se você pertence, continue. Porque Convergência e Conexão vai falar hoje sobre a questão da psique, a questão da possessão, a questão da situação demoníaca e da verdadeira guerra que existe nas mentes das pessoas. Como sempre e como nunca quando eu jejuo, como sempre quando eu como sempre, certo? Então, como sempre não, como nunca, estamos aqui com o Marcelo Galvão, meu querido amigo, um assunto então que vai desembocar, Marcelo, na questão da psicologia. É isso aí. Betão, como a gente fez aqui no Esquenta, que acho que vai para o ar, a ideia hoje é trazer uma retrospectiva de como todo o entendimento da ciência da psicologia se deu desde o seu princípio e mostrar como pau que nasce torto morre torto, como há enormes desvios em toda a fundamentação dessa ciência e a gente hoje está preso num mundo em que as pessoas estão entregando as suas vidas para os psicólogos, para o seu terapeuta, elas idolatram terapeutas como gurus, psicólogos como gurus, elas são praticamente marionetes e fantoches dependentes emocionais do seu terapeuta, que é uma relação de uma pessoa que tem distúrbio borderline. O borderline, ele se entrega a um outro como um marionete, como um fantoche. E muitos daqueles profissionais, não são todos, há terapeutas que são diferenciados, mas a grande maioria das pessoas, porque vem de uma escola materialista de pensamento, acaba sendo um psicólogo que cria essa relação em que ele amarra emocionalmente o seu paciente. E a gente vai ver que isso tem a ver com toda a história da psicologia no mundo de hoje. Então, vamos chegar para mostrar como é que isso aconteceu e por que a gente tem essas distorções hoje em dia. É isso aí, a ciência moderna. De acordo com a palavra, Paulo diz que isto é falsamente chamada ciência. Por que Paulo coloca a questão da falsamente chamada ciência? Porque ele está buscando o conhecimento no espírito, o conhecimento numa dimensão libertária e na dimensão que vai provar o seu verdadeiro ser e a sua essência. Estamos aqui com o Leandro também. Viemos no podcast hoje, Leandro, falando sobre autoridade, onde nós estivemos denunciando as questões das hierarquias, né? E como essas hierarquias, elas deformam o próprio ser espiritual. E a pessoa que ocupa uma hierarquia, ela se investe de um cargo onde já estão ali demônios produzindo o desvio. Aliás, a questão do demônio sempre é produzir o desvio através da dúvida insidiosa e através justamente da descaracterização do seu verdadeiro ser espiritual. Fala um pouco, Leandro, da sua experiência, um ano aqui conosco, caminhando, vindo lá do Ceará, e o que você tem visto sobre a questão muito importante que é a questão da nossa identidade. Como você tem visto sua própria vida nesse tempo, ser realmente alguém que tem uma consciência diferente daquilo que você é e daquilo que você representa. É isso aí, muito obrigado aí, né? Foi dado início falando sobre os caos não identificados e tem os seres identificados, né? Então nós somos seres espirituais identificados e dentro dessa experiência, como você bem mencionou, né? Dentro de um ano, nessa dinâmica, né? Daquilo que é o fluir de uma energia bem maior, daquele que controla todas as coisas, me vi mesmo como alguém voltando, se olhando para o espírito, né? Dentro dessa formação que eu creio que é do corpo, alma e espírito, né? Então,
você começa a se sobrepor sobre a matéria, você começa a se sobrepor o que é as necessidades humanas, sobre como comer e beber. Sim, precisamos, mas temos mesmo essa questão do nosso espírito, então é algo muito importante, ainda mais nesse tempo, né, onde muitas pessoas acabam não sabendo onde tudo isso vai desembocar, onde vai convergir. Né, vai convergir na nossa experiência, e nós queremos uma experiência real e verdadeira, né, daquela que vem da luz, porque o Pai toda boa dádiva vem dos Pai das Luzes, e glória aí por isso, porque nossa experiência mesmo está marcada naquilo que é a eternidade. E você tem falado, então, ao longo da Bíblia, você vê os relatos, logo no começo, né? A pessoa pensa que Satanás, que os espíritos malignos, eles fazem parte de situações de religiões de baixo, ou de pessoas que estão buscando coisas negativas. Mas a Bíblia coloca a serpente presente no paraíso. Então, um lugar tão maravilhoso, né? No paraíso existia demônios. O que uma serpente está fazendo no paraíso? E por que Deus permite, então, que essa serpente esteja lá? Coloca a tua perspectiva. O que uma serpente faz no paraíso, se a gente espera encontrar situações demoníacas muito separadas, muito longínquas ou identificadas como buscas inferiores? A questão da serpente no paraíso é uma questão muito emblemática, né? Porque você vê que a serpente, como uma representação mesmo do inimigo, do demônio, ele estava diante da presença de Deus, ainda mais quanto mais no paraíso aí, no jardim, como colocado. Então você vê que é um ser astuto que quer nos desviar de algo que era essencial, daquilo que é uma direção mesmo de Deus para a nossa vida. Então, né, igual a palavra de Deus declara, não deis lugar ao diabo, né? Então, na verdade, ele quer ocupar alguma coisa, ele quer ocupar algum espaço. Então, ele não está limitado a isso. Aí agora a questão é, se ele quer ocupar um espaço, esse espaço está sendo disputado por alguma coisa. Ou ele vai ocupar, ou o ser divino vai ocupar. E nós cremos e esperamos, né? E recorremos a isso para que o ser divino realmente ocupe essa posição. E só precisa de uma coisa, a obediência. E o que nós vamos escutar? Porque ele estava presente, mas ele só entrou a partir do momento que deram voz para ele. A partir do momento que alguém escutou ele, né? Então ele está nos ambientes, mas foi nos dado autoridade e governo mesmo para seguir além de todas as coisas. Então, para você entender o seguinte, o que uma serpente fazia no paraíso, o que um aparelho de ginástica faz numa academia. É para você se exercitar, resistir e vencer. É exatamente isso. O que está fazendo esse peso aqui? Eu tenho que pegar esse peso aqui? Sim, repetição, 4 de 12. Vamos lá, vamos repetindo. Mas de novo essa situação, sim. Eu estou vencendo a resistência. E a principal palavra de Jesus em relação ao inimigo Satanás e os demônios é resistir. Por isso essa resistência vai trazer à nossa vida uma força espiritual, para entender que a guerra não é o anjinho do bem com o anjinho do mal. A guerra são os principados, potestades e forças demoníacas nas regiões celestiais contra o homem, que foi feito realmente um pouco menor que os anjos. Eu sei que você está com o seu tempo limitado, mas fala um pouco da questão da lógica do testemunho. O que é você ter um homem menor que os anjos para ter uma vitória maior que os anjos caídos? Olha que coisa, né? Aquele que estava na divisão especial, ele caiu e vai lutar contra alguém que está rebaixado e que vai se levantar. E a questão é que nós rebaixados, criados rebaixados, vamos nos levantar para ocupar o lugar que eles estavam acima, o lugar superior. Como é que é essa dinâmica? A questão da lógica do testemunho, né? É importante entender onde começa, né? Onde é a origem disso, né? E o inimigo, Lúcifer, ele reteu a glória de Deus. Ele não devolveu a glória para Deus. Mediante isso, ele queria usurpar, né, aquilo que era de Deus. Então, Deus não permite com que ele permanecesse ali naquele lugar, então ele é expulso daquele lugar. E aí, quando ele cai, né, o homem, Deus queria realmente, né, nessa qualificação do homem ser menor do que o inimigo, do que os anjos, Deus cria o homem para que ele testemunhe a favor daquilo que é, digamos, um critério de Deus, que é devolver as coisas para Ele, que é glorificar o nome dEle. Então, quando nós carregamos um testemunho, é nós cumprindo por meio daquilo de Cristo Jesus que nós recebemos, o Cristo que está habitando em nós, nós testemunhamos contra o inimigo. Ou seja, o inimigo tem um checklist de, faz isso aqui. Se você está dentro do checklist lá, está seguindo o treinamento dele, você não está testemunhando ao Senhor, mas você está jogando no time contrário. Mas nós não jogamos no time contrário, nós jogamos no time do Senhor. Então, quando nós cumprimos o que Deus
por meio de Cristo Jesus nos incumbe, nos abastece, esse testemunho é a favor do Senhor, né? Um exemplo que podemos citar para elucidar melhor isso aqui é a questão de Jó, né? Ele deu um testemunho, porque você vê que o inimigo vai lá e tenta, fala, ó Deus, o teu servo aí, ele só não testemunha contra porque tá tudo ok com ele. Mas deixa eu tocar nele, deixa eu fazer alguma coisa, e Deus acaba permitindo porque ele queria um testemunho, né? Então Jó permanecendo na sua posição, crendo mesmo no que o Senhor na sua fé, né? Na sua integridade, ele testemunha a favor, ou seja, ele envergonhou o inimigo. E aí vem uma marca muito grande, né? Lá em Apocalipse, que é a questão dos vencedores. Por que vencedores? Porque nós resistimos, porque nós atuamos e demos um testemunho a favor de Deus. Então a lógica do testemunho acaba, quando você entende, né? Vou colocar em uma linguagem mais atual, quando você tem os drives daquilo que é, como que Cristo iria atuar nessa situação? O que o Filho de Deus iria fazer nessa situação? Então eu atuo, eu me posiciono como Cristo naquele lugar ele iria atuar. Então é uma medida de Deus naquele espaço, naquele momento, naquele ambiente que faltava, e ali o testemunho é dado, e o testemunho ele traz à existência um fruto, né? Eu estava conversando com o irmão nosso sobre a questão do testemunho, que o interessante é que o processo do testemunho ele produz um fruto. O processo do testemunho, quando ele é estabelecido, ele vai chegar com um fruto que você vai tocar, um fruto que as pessoas vão ser tocadas e pessoas vão ser transformadas por uma realidade. Então a lógica do testemunho, acredito que está envolvido nisso. Maravilha, maravilha. Obrigado, Leandro, pela sua participação. Nós vamos levar então esse foco, né? O foco importante daquilo, Marcelo, que nós temos enxergado. A guerra não é um anjinho bom e um anjinho mau. A guerra envolve o ser humano. No ser humano há um ataque muito grande daquilo que o inferno quer fazer. Mas nós temos certeza de que quando um ser menor como o homem vence um maior que é o inimigo, porque ele produz o resultado que ele não produziria, a justiça de Deus está feita em promover esse menor no lugar do maior que caiu. É uma lógica incrível, né? Porque Deus, na sua grande sabedoria, faz um ser inferior para vencer aquele que achava ser superior. Porque, na verdade, você não é nem inferior nem superior. Você é dependente do eterno e do infinito. O dependente do infinito vence qualquer outra classificação. Leandro, enquanto você falava, você viu que eu fechei o olho? Sim. Porque espiritualmente eu senti uma presença divina enorme aqui se manifestando através das suas palavras. Você foi muito inspirado em tudo que você disse. Então, antes que você saia para o compromisso que você tem, você ainda vai viajar hoje. Sim. Eu queria te agradecer e queria te dizer o seguinte, eu não sei se eu começo de trás para frente ou do começo que você falou, eu vou falar do jeito que eu vou me lembrando aqui. Sim. Quando você fala de dar testemunho, a palavra testemunho em hebraico, em hebraico ou em grego? Em grego. Em grego é mártir. Mártir. Porque quando você abre os seus olhos espirituais para dar testemunho de Deus, você vira foco de ataque do inimigo. Sim. Aquele que não enxerga espiritualmente, aquele que não é puro o suficiente na sua própria constituição e que pela sua pureza de coração é capaz de ver Deus intelectualmente ou está pronto para que os véus do mundo espiritual caiam e ele possa enxergar com visão clarividente, com visão profética a Deus, esses são o maior alvo do inimigo, porque eles representam o maior perigo. A gente vive num mundo em que as pessoas ignoram completamente a existência desses seres espirituais. E que eles atuam em tudo. Eles atuam em toda a política, em toda a economia, em toda a educação, em toda a medicina, em toda a área de saúde, em tudo, em todas as áreas da nossa vida. A gente tem a atuação desses seres. E aí aquele que, como cristão, abre os seus olhos espirituais, ele vira alvo de ataque desse inimigo. Por isso que aquele que dá testemunho é também um mártir. Ele vai ser martirizado pelo ataque dessas forças. E aí tem vários contextos disso. A gente já falou em outros podcasts. O mártir está ali porque quando você está dando o testemunho num julgamento naquela época, você fala daquilo que você viu com os olhos físicos e com os olhos espirituais, porque você tem que testemunhar do nível da verdade. Sim. E só conhece a verdade aquele que enxerga também o nível espiritual da realidade. Então, tudo aquilo que a gente vê hoje no nosso sistema jurídico, no nosso sistema legal, em tudo
toda a parte de prova, de testemunho, não tem mais nada a ver com a verdade, não tem nada mais a ver com o que é real, porque aquilo era baseado numa capacidade do ser humano de se conectar com a verdade. E hoje a gente já não tem mais isso. Então a questão do testemunho que você trouxe é essa aí, e é bastante importante o que você trouxe. E mais do que isso, você falou também, deixa eu ver se eu me lembro aqui, porque agora a gente... Vou falar um pouquinho do que o Betão falou para voltar no seu depois. Vou falando o que eu vou lembrando na ordem. O Betão traz uma outra coisa maravilhosa. Ah, me lembrei o que eu ia falar. Você falou que Lúcifer não quis reconhecer a glória de Deus e chamar a glória para si. E aí ele se tornou um anjo caído. O Rudolf Steiner, na Antroposofia, fala que São Francisco de Assis, com toda a sua humildade, vai ocupar um dia o trono que foi de Lúcifer. Esse ser humano mais humilde que foi São Francisco de Assis, ele vai, através do seu processo de identificação com Deus, das suas escolhas no sentido de Deus, ele vai seguir esse caminho de sempre dar glória. O que é dar glória? A palavra glória significa revelação também. Hosana nas alturas, glória nas alturas, revelação nas alturas de Deus, ou revelação aqui na terra. Esse ser que é São Francisco de Assis, dando glória a Deus nas palavras que você usou, falando sobre a revelação de Deus para ele, no coração dele, na mente dele, na vontade dele. Esse ser, com toda essa humildade, ele vai ocupar esse trono que um dia foi de Lúcifer. E aí se cumpre o que o Betão trouxe, isso é que é complementar. Aquele que é inferior aos anjos, e nós somos inferiores aos anjos. A gente tem falado, e a base de toda uma nova visão religiosa da vida, ela pode ser feita com o conhecimento das hierarquias espirituais. Existem 9 níveis. Os anjos são o nível mais baixo, o ser humano é mais baixo do que o dos anjos. São anjos, arcanjos, arqueus, exousia, dinamis, quiriótetes, os tronos, os querubins e os serafins. E acima deles os 3 seres da Trindade Divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós que somos abaixo dos anjos, um dia seremos anjos, depois seremos arcanjos, depois seremos arqueus. E qual é o caminho para isso? É o caminho da escolha em liberdade e em amor. Em liberdade, eu escolho sempre aquilo que é de Deus e afasto aquilo que não é de Deus. E qual é a medida para que eu possa fazer isso? É o amor. Em liberdade, eu escolho não ser egoísta. Em liberdade, eu escolho ser compassivo, eu escolho me sacrificar, eu escolho ser um mártir, dando testemunho sobre a realidade divina, por mais que eu vá ser alvo desses seres espirituais e por mais que muitas das pessoas que são materialistas e que não têm essa visão vão me atacar ou vão me criticar de alguma maneira. Mas em liberdade, ilimitado pelo amor, que não é limitação nenhuma, o amor é plenitude, o ser humano por amor faz as escolhas pelo bem uma atrás da outra, e é isso que vai nos permitir um dia chegarmos ao nível dos anjos e depois desses seres mais elevados, e superando esse ser que era o anjo mais brilhante, mais poderoso que existia e que decaiu. É isso aí. Essa é a história da humanidade, essa é a história de como nós vamos nos tornar não só anjos. Anjos somos agora na mensagem. Vamos nos tornar Deus. O homem-Deus. Exatamente. É uma marca muito importante que muitas vezes o cristianismo não entende, não coloca, mas nós estamos poderosamente definidos nela. É isso aí, seremos a 10ª hierarquia acima dos serafins, junto com a Trindade Divina. E com isso a gente encerra esse agradecimento ao Leandro com a participação dele. Leandro, a gente vai seguir dentro daquilo que a gente pautou, mas muito obrigado, você ajudou que os anjos descessem aqui para que esse podcast fosse abençoado. Muito obrigado isso aí, mesmo. Fica a presença divina e muito bom poder estar com vocês aqui também, esse podcast maravilhoso. Muito bom, muito bom. E vamos agradecer ao Leandro também. O Leandro está nos bastidores de todas as nossas gravações, né? Sim. Hoje é o nosso querido, amado Gabriel fazendo aqui os cortes e gravando. Mesa, então, né? Já convidei. A nossa série de introdução de antroposofia vai começar com o Gabriel tirando as dúvidas sobre tudo que ele ouviu aqui. Ele vai representar o nosso ouvinte que não conhece nada e ele vai tirar todas as dúvidas dele. Vai ser o primeiro capítulo. O que antecede ao primeiro vai ser ele. Mas o Leandro é quem faz o papel do Gabriel quando eu e o Betão estamos gravando. Sim. Muito obrigado, Leandro.